Olá, pessoas! Meu nome é Guilherme Rodrigues. Estamos iniciando o podcast Prosa de TI, um podcast direto ao ponto objetivo para a gente falar de mercado, trajetória, possibilidades na carreira de TI, cada semana com um profissional da área. E hoje eu tenho o prazer aqui de trazer um cara que é professor. A gente lecionou junto por acho que uns 10 anos, né, se for contar desde Senac, UNA, graduação, pós, curso técnico. E, enfim, muito da nossa história tem muita coisa em comum, muita coisa que a gente fez junto. Depois a gente trabalhou em conjunto com consultoria, prestação de serviços e algumas empresas. Vamos contar algumas histórias aqui. Uma honra você estar aqui, meu caro. A honra é minha. Marcos Flávio. Agradeço muito pelo convite, Guilherme. É um prazer. Massa demais. Cara, eu queria que o seu fosse o primeiro episódio, porque a gente... Quando eu tive essa ideia, e ela acabou se materializando em menos de 15 dias, né, do dia que eu tive a ideia para começar as gravações, mas quando eu comecei a fazer a lista, eu não olhei a agenda, eu não olhei LinkedIn, eu abri uma planilha e comecei a lembrar os nomes da cabeça. Seu nome foi o primeiro que veio, e a gente tem uma relação já de longa data, enfim. Sim, sim. Eu acho que... Eu desconfio, inclusive, que teve um dedinho ali seu para contratação minha na UNA, para docência. Acho que o Rogério deve ter te procurado, porque já sabia que a gente trabalhava junto. Que lecionava junto, aí eu não sei, enfim. Tem tanto tempo, mas assim, eu lembro do que eu pude fazer, assim, para te trazer lá para perto, né, especialmente pela experiência que a gente tinha no Senac juntos, Então, com certeza, eu tentei. Pode ter tido algo ali. Mas, cara, obrigado demais por ter aceito o convite, e vamos falar de mercado, falar de trajetória, para quem, especialmente, né, quem está iniciando na área. Acabou que muitas das pessoas, né, que eu convidei também aceitaram, que a gente vai ter aqui nas próximas semanas. O pessoal, cada um de uma área, né? Tem pessoal de segurança, pessoal de infraestrutura, pessoal de gestão. Enfim, essa multidisciplinaridade para conseguir atender todos os públicos. Quem pensa em entrar na área, quem deseja entrar na área, acho que a ideia do podcast é essa, né? Conseguir mostrar possibilidades, perspectivas de mercado. É uma honra você estar aqui com a gente para falar de segurança da informação, pentest, essas questões envolvidas no tema. Para a gente começar, antes de falar do momento que a gente começou a trabalhar junto, né, que foi em 2011 que a gente se conheceu, como foi a trajetória lá no início? Como é que foi? O que te despertou interesse para atuar na área de TI? Como é que foi a trajetória acadêmica, profissional, enfim? Nossa senhora, vou até sentar aqui porque o negócio vai longe. Então, eu sempre gostei de TI, desde novo, né? Sempre gostei. Aí, uma ocasião muito engraçada, que quando eu estava lá com os meus 14 anos, eu, assim, meu conhecimento era super limitado. Então, eu não sabia a diferenciação. Eu não sabia, por exemplo, que o computador era só o desktop. O gabinete, né? Não era o monitor. O que o bobão aqui fez? O computador deu um problema e foi levar, morava em Lavras, no sul de Minas, foi levar o computador na assistência empresa técnica, né? Não, chamava técnica informática, era tipo assistência técnica. E levei o monitor junto. Tá. Os caras racharam de rir de mim. Né? Mas acabou que eu conheci o pessoal lá, fiz amizade com eles e tal. E um ano depois, quando eu estava entre 15 e 16 anos, eu acabei indo trabalhar lá para fazer manutenção de computador e tal. Eu ainda estava indo para o segundo ano científico, não lembro. Tá. E lá eu comecei primeiro só fazendo manutenção em computador, coisa do tipo. E pouco tempo depois eu comecei a ver as aulas do pessoal e descobri o dom que eu tinha para dar aula. Aí eu comecei a dar aula mesmo. Primeiro foi de MS-DOS, eu lembro na época. WordStar, ninguém nem lembra mais o que é isso. Eu lembro. O editor de texto das antigas. E eu assisti algumas aulas lá à noite de um professor, porque eu passei a me interessar da linguagem de programação Clipper. Foi aí que eu aprendi. Então eu tinha uns 16 anos e tal. Eu até cheguei a substituir ele algumas vezes. Então assim, tomei gosto total pela docência na época. Curiosamente, agora vem a parte de segurança. Tá. Eu conheci algumas pessoas lá em Lavras na época que gostavam também dessa parte de segurança e tal. Então, meio que a gente fez um grupo de delinquentes, adolescentes, né, que invadia sistema alheio sem autorização. Tá. Coisa de gente, né? Adolescente. Então, assim, a gente aprontou muito na época. A gente entrava, por exemplo, nos provedores de internet que tinha lá, o que o pessoal chama hoje, dá o nome chique de APT, né? Advanced Threat... Threat Prevention. O que a gente fazia antes? Nada mais do que uma invasão de longo prazo não identificada. Então a gente entrava no sistema lá, por exemplo, comprometia, pegava as senhas do pessoal de acesso, não tinha criptografia, tinha nada. E assim, a gente zoava com isso até falar chega. Eu lembro que eu tinha um professor de inglês, cara, que todo dia
todo dia antes da aula dele entrar, eu ia no quadro e escrevia a nova senha dele. O cara mudava, a gente pegava direto num provedor de internet. E a gente ia lá e escrevia de novo. Aí foi tomando gosto por isso, entendeu? Por causa disso, em 2000, mais ou menos 2000, 99 foi 2000, eu resolvi fazer uma parceria com um amigo meu lá, que chama Luiz Gustavo, meu amigão até hoje, tá? A gente é igual irmão quase. E nós montamos, ele tinha uma empresa de informática, nós montamos um curso de hacker. Tá. E na época era um negócio assim, ninguém tinha a menor ideia que era pentest. A gente mesmo sabia, a gente achava que estava ensinando os outros a ser criminoso, a gente mesmo, sabe? Foi um negócio bem cru. E por causa disso, eu fui pesquisando, não tinha internet basicamente, né? A internet, poucos fóruns na época, a internet né? tinha quase nada, tinha poucos fóruns. Eu lembro que eu usava muito a Usenet. Usava os fax 2600, as coisas bem antigas mesmo. E foi daí que surgiu a ideia para o meu primeiro livro. Foi o Guia do Hacker Brasileiro. Então, assim, quando eu terminei meu primeiro livro, eu tinha uns 19 anos. Tá. Então, eu já tinha experiência como docente, né? Já trabalhava um pouco na área, mas ainda não tinha aberto muito o horizonte. Então, corri atrás de algumas editoras, tive dificuldade, até que eu consegui a Visual Books. Tá. Mandei alguns e-mails e tal. Então a Visual Books em 2001, acho que topou publicar o livro. E em 2002 eu lancei. Foi o primeiro dos 9 que eu fiz. Então foi assim, a minha experiência foi muito diferente do pessoal, que não foi uma experiência que veio do meio profissional. Não foi um estudo... Ou começou na faculdade para entrar na área. Exatamente, entendeu? Veio da experiência do dia a dia mesmo, tanto de docência quanto de descoberta. Eu sempre gostei muito disso, da descoberta, de fuçar, de, sabe, ver uma coisa nova. Eu fui trazendo também essa visão pro campo. Aí de 2002, 2003 comecei, né? Então eu fiquei de 2002, desde que eu lancei o primeiro livro, até 2008, eu fiquei só com consultorias e palestras. Então viajava muito para dar palestra, né? Dei muita palestra em Recife, participei da Info Nordeste, Maceió, cheguei para Portugal, para Lisboa 2 vezes, participar de um evento que tinha lá Vantage Security. Então assim, fiquei muito nessa parte. E algumas consultorias também, sabe? Mas aí depois que entrei na área de docência, aí meio que... Aí você já conhece mais a história. Aí já apaixonei de novo, porque tinha muito tempo que eu não mexia com isso. Aí fiquei. Aí eu não saio mais também não, porque eu gosto demais da área de docência. Não, é muito gratificante, né? Porque, de fato, tem essa possibilidade de educação transformar a vida do outro, né? Levar uma nova perspectiva, abrir os horizontes. É bem gratificante. Mas, antes desse momento da docência, a gente está falando lá do Senac, né? No curso técnico. No meio desse caminho, você teve a graduação também, né? Você foi análise de desenvolvimento de sistemas? Foi, tá vendo? Eu até esqueci de citar a graduação, pra você ver. Quando eu estava em 2006, na realidade, a graduação, eu vou até contar uma história engraçada aqui, em 2003, 2002, minha memória não está das melhores, não. Eu comecei a fazer Direito. Tá. Olha só. Você já estava querendo ver como se livrar dos problemas, né? Na PUC de Poços de Caldas. Aí eu comecei a fiz 3 meses de Direito. E eu estava focado em terminar, acho que meu segundo livro. Eu estava tão focado naquilo que eu não estava conseguindo prestar atenção em absolutamente nada. Então assim, aí eu vi que eu fiz bobagem, entendeu? Então eu pensei assim, não, eu não vou prolongar não, porque eu sei que não é o meu caso mesmo. Aí eu até entrei por causa disso, eu até demorei um pouco para fazer a graduação. Eu entrei na graduação com 25 anos, mas quando eu entrei já tinha 3 livros publicados, estava indo para o 4º livro, e eu entrei para fazer de ADS na UNA, por quê? Porque eu queria melhorar meu conhecimento de programação. Porque eu já mexi muito com redes, SEO e tal, mas pensei assim, poxa, talvez, né, entrar uma programação aqui vai melhorar o conhecimento aí. Então eu entrei em 2006, aí em 2008, assim que eu formei, um pouco antes de formar, coincidiu com o Senac. Foi aí que a gente começou a história do Senac, né? Você entrou pouco depois também. Eu entrei em 2011. 2011 foi. Até relembrei aqui de uma questão, porque eu não te conheci em 2011, eu conheci antes, em 2000 e...
2008, se eu não me engano, você palestrou no auditório da Emores, lá da UNA, sobre engenharia social. Foi, eu inclusive não tinha formado ainda. Ah, então foi 2008. Foi 2008. Tá. Eles me convidaram lá quando eu estava próximo para formar, porque meus trabalhos eram sempre um pouco voltados nessa parte de segurança, né? Então, mas era pra você ver, que eu lembro que você contou essa história, mas eu tinha esquecido disso. Eu também, agora relembrei aqui, porque eu lembro que ali a gente ainda ia ver segurança da informação, era no período seguinte, em relação à sua palestra. Aí você usou alguns exemplos, a maioria deles até, daquele filme Hackers 2, Operação Takedown, que fala ali da história do Mitnick, mais a visão do Shimomura, né, que ajudou a aprendê-lo, etc. Eu achei aquele filme fantástico. Aquele filme é um dos melhores da vida, assim, em termos de história, de como é que o cara, sem uma linha de código, sem encostar no teclado, o cara conseguiu um sistema mega seguro que era do governo. E eu acho que ele representa muito bem o espírito por trás de pentest, de segurança ofensiva, entendeu? Porque não fica muito preso a jargão tecnológico. Ele mostra a ideia por trás daquilo. Ele mostra que se o cara estiver disposto, entendeu? Mesmo sem nada técnico, ele consegue ali. Então é isso que me apaixonou pelo filme quando eu vi. Aquele filme, quando eu vi, você mostrando lá os modelos, eu falei, que é isso, cara? Tem que ir embora pra casa. Eu já fui pra casa e deu um jeito de conseguir o filme para poder ver e rever, e ele até usei também em sala de aula, e até hoje se eu chegar em casa ali, peraí, deixa eu rever, dá pra rever e ser feliz. Mas lembrei disso, foi 2008. Aí quando a gente se encontrou lá no Senac, que eu já tinha formei em 2009, aí a gente estreitou essa relação, porque até então eu tinha te visto lá, mas não... Enfim, a gente não teve contato. Não teve contato, foi verdade. Aí em 2009, né? Depois veio a ONU um pouco tempo depois, a gente entrou na ONU em 2000. Eu entrei em 2012. Aí um ano depois do Senac, não foi que você entrou? Foi, eu entrei no Senac em 2011 no curso técnico para lecionar e na graduação em 2012. E foi mais ou menos próximo do seu também. Acho que você entrou em 2011 na ONU. Não, eu entrei em 2010. 2010, né? Foi assim, eu formei em 2008, 2009 eu fiz a especialização, em 2010 eu entrei. Entendi. Já como professor. Aí tá agarrado até hoje, 13 anos. O meu em 10 eu dei uma pausa. Assim. Tá certo. A gente é bom de refrescar, mudar de áreas também um pouco de vez em quando. E falando de docência, nesses 10 anos, que eu ainda tenho planilha com o nome de todo mundo, nota, enfim, tá lá no Drive. Eu fui fazer uma conta outro dia, né, revisitando essas planilhas, foram 2.000 alunos, mais ou menos, que eu tive contato em 10 anos. É muita gente, né? Você chegou a fazer essa conta em algum momento? Nem pensei nisso. Perdi a conta há muito tempo. Seu caso, com certeza, tem mais. Deve ter bem mais tempo. Deve ter um bocado. Porque eu, tirando esses, eu ainda tive quantidade muito grande de alunos, por exemplo, igual eu comentei com você, lá mesmo no sul de Minas. No início lá da... Que eu fiquei lá uns 3, 4 anos, entendeu? E tive bastante aluno, de vez em quando eu topo com o pessoal lá. Então, assim, é bem legal. Eu gosto muito, sabe? Quando a gente topa com o pessoal, troca uma ideia. De vez em quando me para assim, pô, você lembra de mim? Né? Sim, né? O meu, a maioria dos casos eu lembrei, felizmente, mas... Sua memória é melhor que a minha. Teve um ou dois ali que eu... Nossa, gente, aonde? Mas é muito tempo, né? E legal que a gente acaba assim, né? Por exemplo, eu te dei aula na pós. Foi. Aí acabou que a gente deu, né? Tem outros colegas, pessoas que deram aula para nós também, que viraram nossos colegas, virou uma bagunça, né? Foi. Nossa, teve uma turma muito boa ali, T.S. Hoffman, Thiago Hoffman, que vão vir aqui, inclusive, nas próximas semanas estão aí. Não, são caras excelentes. Tem uma turma muito boa, Reinaldo, Marcelo Vicente. Saudades, pessoal. Pois é. Falando especificamente depois desse período que você iniciou a docência. Você continuou com a sua consultoria e aí prestação de serviços. Em alguns momentos a gente até fez projetos juntos, análise de risco, open test. Fala um pouco dessa trajetória e um ponto que eu acho que é importante para quem está assistindo a gente e quem especialmente está iniciando na área, o quão importante foi a base de programação no curso de ADS para elevar o nível dos trabalhos com o pentest e dar continuidade nessa trajetória? Cara, assim, teve várias oportunidades, né? Tanto essas que a gente fez junto, outras oportunidades que eu tive também. Uma coisa importante que acho de citar também, é tanta coisa que eu esqueci. Em 2003, eu morei um tempo em São Paulo e eu tinha uma empresa chamada DefNet. Eu tinha montado uma empresa, estava com um sócio lá e lá a gente deu cursos também na Avenida Paulista para o pessoal de
banco. Eu lembro que eu tive alunos do Itaú, alunos do Santander, de várias outras empresas. Aí essa DefNet depois virou DefHack, virou Max Soluções, mas aí já foi aqui em BH, já. Uhum. Por que eu tô falando isso? Porque em 2003, nessa ocasião, eu cheguei a pegar com algumas empresas lá, algumas ocasiões de alguns testes, né? A gente ajudava também o pessoal, mas nada muito aprofundado, não. Depois que eu vim para cá, aí eu comecei a atuar mais, né? Com as consultorias, mesmo mais de forma mais frequente. Então, foi uma experiência bem interessante, porque saiu um pouco da docência, né? Entrou um pouco nessa área e me permitiu ver como que a área de pentest ela estava avançando, né? Porque eu não tinha, coincidentemente, eu não tinha muito contato com outras pessoas que faziam pentest. Acho que esse é um caso muito interessante aqui, porque a única pessoa assim, que eu considero até um amigo, apesar que eu não encontro muito, é o próprio Everson, o Crash. O Crash virá aqui também. Porque eu, em 2003, eu conheci esse cara em 2003. Como? Tinha saído a matéria minha do New York Times, dessa época eu morava em São Paulo, do DefNet. E ele me achou, cara, não sei como. Me ligou, falou assim, cara, eu sei que tem a foto do New York Times olhando as telas de BIOS coloridas. Os caras tiraram as fotos pra parecer bonito nas fotos. O cara me pediu assim, cara, abre um monte de coisa aí colorida. Aí eu não tinha nada nas máquinas. Aí eu entrei no setup de cada uma das máquinas e fui colocando um verde, azul, não sei o quê. A primeira coisa que ele fez, me conheceu, já me zoou disso aí. Aí a gente fez uma amizade e tal, né? Aí eu conheci, bati muito papo com ele. Ele foi... lançamento de livro, por exemplo, eu convidava ele. Então ele era o cara que eu tinha mais contato. Então ele meio que ele era a ponte entre pessoal que trabalhava com pentest, né? Então a gente encontrava bastante. Eu apresentei ele para o Misha Glenn do livro Mac Mafia, que é o cara inglês que veio aqui fazer uma pesquisa sobre isso, né? A gente foi legal, até lembro que a gente foi comer comida japonesa, você pode, né, perguntar para ele que vai lembrar dessa história. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Aí quando eu comecei a mexer com a consultoria mesmo, ou seja, já estava no meu terceiro livro, eu fazia não uma consultoria profunda, né? Mas mexia nisso. E eu notei algumas discrepâncias, muitas vezes, do processo. Algumas coisas, por exemplo, que eu não achava que eram tão relevantes, às vezes, passou-se a enxergar que sim. Vou te dar um exemplo da programação. Você mesmo citou a questão da programação. Eu vejo muito hoje alunos falando o seguinte, cara, a programação ela é imprescindível para você fazer um pentest. Olha, eu vou te falar o seguinte, ela ajuda muito, mas para um pentest básico ela não é imprescindível. Porque o que acontece? Quando você fala nível de rede ali, você consegue fazer muita coisa depende ainda sem... Depende do nível que você vai fazer, depende da... você vai fazer um pentest, por exemplo, você vai começar em camadas, você vai começar na parte de infra. Independente se é on-premises ou em cloud, é infra. Porque uma máquina virtual, né, uma rede lá, um VPC, tal, querendo ou não, é um ambiente que foi para cloud, mas a estrutura de rede lá é mesmo. Então, assim, você tem vários testes que você faz, várias coisas. O que eu enxergo a programação hoje como útil? Se a pessoa não está querendo inventar a roda de novo. Que eu via muitos meninos falando assim, cara, eu vou fazer um port scan em Python. Eu falei, cara, você tem um Nmap. Eu vou fazer aqui uma ferramenta que antigamente a gente tinha que escrever os exploits na mão. Você ia lá em C, pegava um payload lá, tinha um conhecimentozinho de assembly, colocava no payload e tal. Aí veio o Metasploit, por exemplo, facilitou demais. Então, se você quiser fazer um novo módulo para o Metasploit, bacana, mas por que você vai escrever um negócio totalmente do zero? Não criar situações, por exemplo, que isso não vai acontecer. Às vezes você está fazendo um pentest, por exemplo, e você compromete a parte interna de uma rede. Você faz um pivot. Você tem que continuar invadindo a rede e se já está na rede interna, você já burlou as primeiras camadas de firewall lá, né? Então, na rede interna, por exemplo, vamos supor que você não consegue usar um wget, um seu URL, alguma coisa, para baixar alguma ferramenta e continuar o pentest a partir dali. Cara, aí vai ser o conhecimento de programação. Tem um interpretador lá, por exemplo, Python, Ruby, alguma coisa, você vai lá, você constrói seu próprio port scanner e dali para frente você vai. Então, assim, aí eu acho um negócio como útil. Mas eu vejo muitas vezes que especialmente alguns meninos que estão começando agora, eles querem muito mostrar serviço, focando demais em coisas que talvez são úteis, mas eles não reforçam tanto as bases. Cara, a base de SEO e base de redes, ela é tão importante quando o cara aprende programação. Sabe um caso engraçado que eu vejo muitos alunos, inclusive da faculdade? Eu gosto de fazer a pergunta pro pessoal. Pessoal, o que é VPN?
para que serve uma VPN? Eles vêm e me respondem assim, é uma maneira de você enganar os sites o cara mascarando seu IP. Tá pensando no cliente ali no browser e etc. Não, ele tá pensando assim, que ele foi. O objetivo da VPN é esse. Cara, é claro que tem serviços de VPN hoje que são vendidos para isso. Mas a VPN foi criada originalmente para o cara não ter que gastar com uma interface WAN e usar a internet para fazer uma conexão da empresa ponto a ponto. Ou seja, uma conexão segura do funcionário remoto. Mas assim, falta, sabe, eu acho que muitas vezes entrar um pouco mais nessas bases, porque elas ajudam demais. O pentest é uma visão como um todo, cara. Eu sempre falava como exemplo que era um banco. Então, se o cara olhando a planta do banco, não adianta o cara pensar só no sistema. O CFTV que tá ali na porta, ou catraca. Não, o cara tem que pensar de tudo. O cara tem que pensar no sistema mecânico, o cara tem que pensar no que tá rodando ali, como é que funciona o cofre, como é que funciona essa chave, sabe? Que caminho, como é que é os dutos de ventilação. Então, muitas vezes, eu acho que falha um pouco nesses aspectos, que as pessoas ficam muito parciais numa certa parte, tá? E fica complexo, né? Porque você tem uma base ali de sistemas operacionais, você tem uma base de redes que ela vai ser inerente a todo teste, né? É vital ter esse entendimento para... rodou o Nmap, a resposta que ele teve. O Windows, como é que ele interpreta? O Linux, como é que ele interpreta? Se essa porta estiver fechada ou não, porque o tipo de resposta é diferente, né? O SO foi escrito para poder tratar a resposta diferente. Então você vê uma flag, reset, ou não teve resposta, o que isso quer dizer? E em cada SO, o que isso quer dizer? Cara, não só... pois é. E assim, não só isso. O conhecimento ele é tão importante que, por exemplo, alguns testes de segurança que a gente fala que ele é do tipo blind. O que é isso? Você não tem um retorno de erro. Então isso é muito comum, por exemplo, no SQL Injection. Você faz um SQL Injection, você pode ter o tipo blind, que é o que funcionou, mas ele não te retorna nenhum erro para você ter noção se está funcionando ou não blind, tá? Que aí te retorna um erro. Mas, por exemplo, no sistema operacional em si, existem técnicas, por exemplo, para você fazer o que a gente chama de condição de corrida. O que é isso? Você precisa comprometer algum componente do sistema operacional e elevar seu privilégio, burlar o OAC do Windows, alguma outra coisa, para você ganhar um acesso como administrador. Então, às vezes, cara, você não tem nenhum retorno de erro do que você está fazendo, mas às vezes um TTL que dá uma pequena diferença ali, entendeu? Ou um tempo de resposta que você tem ali, de um pouco de maldade, de conhecimento que você tem, você consegue identificar, cara. O próprio Nmap, por exemplo, ele faz fingerprint identificando que a sequência e o tempo que os pacotes chegam, sabe? Então, acho assim, essas coisas que são mais pente fino, mais manuais, que não são tão feitas com ferramentas automatizadas, elas são importantes. Porque às vezes nos pequenos detalhes que você descobre uma coisa que passaria batido como um falso positivo, entendeu? Tem alguma situação, eu lembro de algumas, mas vou comentar depois. Você tem alguma situação de pentest que foi muito inusitada, ou em algum momento, né, do teste que você estava realizando, você estava com dificuldade em algum ponto, mas conseguiu por um outro que era improvável, que você não esperava? Enfim, tem alguma situação interessante que você possa citar? E numa situação específica que a gente teve, estava na época do... Eu não lembro o nome do worm agora, cara. Não era o Code Red, era antes do Code Red. Eu lembro que era um worm que tinha, como é que ele funcionava? Ele comprometia o Server Message Block das máquinas Windows. E com isso ele pulava entre as máquinas Windows, uma máquina Windows para outra. Só que ele mascarava o MAC e o IP, fazia IP spoof, porque IP spoof local é tranquilo de fazer, né? Então não dava muitas vezes só para você monitorar via Wireshark alguma coisa e descobrir qual máquina que estava vendo aquilo. Eles estavam com dificuldade de encontrar. E eles não tinham switch gerenciável, ou eu acho que o switch gerenciável deles era controlado por uma empresa terceira e eles não tinham acesso. Uma coisa assim, eu sei que não dava para a gente checar no switch gerenciável para descobrir. Então foi uma ocasião assim do tipo, poxa, o que faz? O antivírus não está pegando dos caras. Tem que desabilitar o antivírus. A gente não consegue monitorar o tráfego para ver de onde que está vindo. No switch não consegue pegar. Então aí pensamos, aí eu tive uma ideia. É por isso que eu acho que é muito interessante pensar fora da caixa. A ideia foi o seguinte, eles estão tentando fazer um Denial of Service no site da Microsoft. Eles tentaram fazer por padrão. Denial of Service no site da Microsoft. Então o que a gente fez? A gente habilitou o SNMP em todas as máquinas, tá? E com o SNMP, o protocolo SNMP habilitado,
que eu fiz também? Eu modifiquei o arquivo hosts das máquinas para mudar exatamente o IP da Microsoft que eles estavam, o site da Microsoft que eles estavam tentando fazer, era um domínio, não um IP, para 127.0.0.1. Tá. Então, o que acontece? Aí, remotamente, via SNMP, na época lá, usando, não lembro se era Nagios, nem lembro qual que tinha na época lá, ou comandinhos de SNMP mesmo, eu fui monitorar o tráfego da interface loopback das máquinas. Tá. E com isso identifiquei que algumas máquinas, por exemplo, estavam com tráfego disparado. Então, o que acontece? Aquelas máquinas eram as que estavam tentando enviar. Aí com isso a gente separou as máquinas da rede e conseguimos remover e impedimos, entendeu? A passagem de uma para outra. Então, assim, foi um negócio bem interessante na época, porque foi uma coisa pensada assim, cara, a gente tem que resolver isso agora. Daqui a pouco vai ter 500 mil máquinas infectadas, entendeu? Então, eu gosto muito de situações desse tipo, do tipo... Teve uma outra vez, por exemplo, o pessoal estava sofrendo um ataque e uma sugestão que eu dei para eles foi... Falei, cara, vocês estão sofrendo um ataque de força bruta. Aí eles disseram assim, não, vão identificar, vão separar, vão não sei o quê. Falei, mas vamos tentar parar o ataque primeiro. Mas como é que a gente para o ataque? Olha, se o cara não está direcionando a API direto, ele está direcionando o software de ataque diretamente para a página inicial, para o formulário da página inicial. Às vezes, sei lá, cara, entra no shell aí e renomeia o arquivo. Os caras entraram e renomearam o arquivo. Já deu uma parada assim, né? Mas foi uma situação emergencial. Mas foi uma coisa que normalmente é o que eu tô te falando, do pensar fora na caixa, né? Às vezes o cara, não, vão lá, vão usar o software, vão usar a ferramenta tal, vamos usar, não, cara, mete o dedo aí, faz isso, daqui a pouco a gente resolve o problema. Às vezes quando a sangria tá acontecendo, não adianta você usar o lado estratégico da coisa e ficar muito, né? Acho que a solução de contorno aí você... Pelo menos mitiga aquilo naquele momento. É uma coisa rápida, né? Porque às vezes a ferramenta, por exemplo, se você interrompe ela não continua sozinha. Ela para. O cara então vai ter que ir lá e aí dá tempo de você bloquear o IP do cara. Ou checar, por exemplo, se um IPS está pegando ele corretamente, enfim. Eu lembro de uma situação que a gente fez em conjunto. Foi identificado que tinha a interface. Na verdade, você me perguntou, o que é isso aqui? O nome de um fabricante? Aí eu falei, não, essa aí é da base de dados deles, né? Porque eu já tinha prestado serviço lá antes e, enfim. Aí você falou, beleza. Aí você foi consultar a documentação, passou meia hora ali, você falou, Guilherme, tô com acesso total ao ambiente deles porque eles não mudaram a senha de admin do banco. Eu lembro. Aí... tinha um front-end de acesso ao banco de dados dos caras escondidos no diretório padrão, basicamente. Cara... E eles não tinham lembrado. Mas sabe um negócio que isso aí, que eu acho que isso reflete muito, que é muito interessante na parte pentest? Cara, todos os problemas da parte pentest, independente se vem de sistema operacional, se vem de cloud, se vem de rede, se vem de banco de dados e tal, tudo nasce de algo mal feito. Seja uma má configuração que a pessoa deixou passar, ou um código, por exemplo, que a pessoa não usou nenhum tratamento programação ali, segura, nenhum tratamento e tal. Então, assim, quando você parte dessa premissa em todas as camadas, né? Tanto cloud quanto, né? A gente começa a encontrar coisas desse tipo. E às vezes é coisa tão boba que o pessoal... Te garanto que, por exemplo, às vezes a mesma empresa, ela focava... É esse ponto que eu estava falando antes. Às vezes a mesma empresa contratava uma empresa de pentest e os caras focavam totalmente nas APIs. Os caras focavam em fazer fusing, né? Os caras focavam, por exemplo, em fazer, sei lá, força bruta. Porque o negócio da força bruta é um trem muito engraçado, porque você tem 500 formas diferentes de fazer. Força bruta não é só descobrir senha. Força bruta é qualquer coisa que você envolva. Sei lá, você quer descobrir que diretórios estão expostos na internet. Você pega um arquivo, roda e faz a força bruta para tentar achar diretórios. Então, essa repetição, na realidade, seria melhor que força bruta, cara, ela é essencial na parte pentest. Então, se você usa a ferramenta automatizada, muitas vezes isso não vai pegar tudo. Vê lá se a ferramenta automatizada vai abrir o manual, né, e falar assim, porra, será que os caras esqueceram esse negócio aqui? Então, por isso que o pentest manual, às vezes, o black box, né, que é o completão, ele é importante. Se você foca demais só vamos focar na parte de web, a parte de API, a parte de cloud, cara, beleza, mas, né, tem mais do que isso. A própria cloud. O cara, para acessar o ambiente lá, por exemplo, da AWS, da Azure e tal, o cara tem um login e senha no notebook dele, ou dentro da empresa. Pô, esse canal é um canal de comprometimento. Então, assim, tem vários aspectos, o Wi-Fi da empresa, que tem que ser pensado, sabe?
Cara, eu lembro de outras situações, nessa época que a gente fez uns trabalhos em conjunto. Teve um que foi interno, que a gente analisou também o ambiente interno da empresa. A gente passou um dia lá, enfim, monitorando, mapeando, escaneando algumas coisas, estando dentro do ambiente da empresa. E aí foram duas situações. Uma delas, eu vou tentar passar rapidinho até por causa do tempo, mas uma delas era... Eles tinham uma aplicação de automação para poder fazer deploy de questões em ambiente Windows, né, o AWX, inclusive. E aí eu não tinha conseguido ter acesso aos servidores do Windows, do ambiente. Mas aí, pela AWX, ele deixou a senha, a pessoa tinha deixado, né, da TI, a senha padrão. Eu acessei o AWX, dentro dele a gente tinha acesso a todos os servidores do Windows. Teve outro ambiente também que tinha os ativos de rede mais antigos da Tricom. E Tricom foi, acho que, provavelmente um dos ativos que eu mais trabalhei na vida, assim, lá no começo, em 2007, 2006, já trabalhava com Tricom. E ele, por padrão, vinha com 3 usuários, né? Admin, Manager e Operator. E aí, beleza, admin a senha não passou, só que Manager e Operator, a pessoa tinha deixado a senha padrão. E eu lembrava as senhas, porque trabalhei uns 5, 6 anos só com Tricom. E aí tá, aqui eu consigo criar VLAN, consigo mudar rota, a gente consegue derrubar rede. Eu lembro que a gente conseguiu fazer uns relatórios aí em alguns locais que foram bem interessantes. Assim. Foi, cara. E assim, o legal... Isso o teste automatizado voltando não vai pegar. Não, com certeza, não vai pegar. E outra coisa também que eu acho muito importante é que todos esses exemplos que a gente está citando estão focados em um ataque direcionado ao servidor. Uhum. Nós não estamos nem falando dos clientes. Porque hoje, grande parte ele é direcionado no cliente. Então, o cara que está acessando lá via browser, o cara dentro da empresa, o cara que está usando o dispositivo dele. Muitas empresas hoje têm um tal do BioD, Bring Your Own Device, né? Então, o cara, sei lá, o cara usa o Android dele lá, acaba recebendo alguma coisa via e-mail, ou mesmo... algum aplicativo de mensagem, né? Ou mesmo o cara compromete o Wi-Fi lá, descobre o aplicativo lá e entra, né? Ou usa um showdown da vida, acha... Enfim, tem várias formas. Ou recebe um e-mail phishing lá e aí vai... Cara... Com essa questão da migração para a cloud, a quantidade de ataques de dispositivo cliente disparou. Porque é a porta de entrada da galera. Então essas empresas aí, por exemplo, a outra empresa agora de videogame agora foi invadida e vazaram um monte de coisa dela. Eu tenho certeza que não foi alguém batendo na porta do servidor. O cara entrou para a porta dos fundos, cara. O cara entrou para um notebook de alguém que levava lá, que usava em casa e usava lá. Entendeu? Então, assim... Essas coisas que não tem como você colocar muito no mapeamento, porque você não tem budget para isso. Você não tem budget limitado. Então, por isso que às vezes um segundo olhar é importante, porque muitas vezes passa algumas coisas despercebidas que pode comprometer a segurança. Você acha que, por exemplo, uma grande empresa de videogame, por exemplo, no mundial, não deve investir milhões em segurança, ainda teve um vazamento gigante, sabe? Então, assim, alguma coisa ali os caras deixaram passar batido. É complexo, né? Porque a gente falava de... As disciplinas, né? A gente chegou a lecionar algumas de segurança. É sempre aquela discussão. Pessoas, processos e ferramentas. Há um foco muito grande em ferramenta, mas... Ferramenta, eu tô falando de uma das 3, né? Questões que a gente tem que observar. Então, processos bem definidos, treinamento, capacitação... É fundamental para a gente também ter uma proteção nesse lado, né? Do lado do cliente. A ferramenta, cara, eu falo, inclusive nos cursos que eu dou, a ferramenta ela é um mero suporte para a técnica, para o conhecimento. Então, se você tem um conhecimento até de programação que a gente falou antes, você pode construir sua própria ferramenta, ótimo. Não é útil porque tem ferramentas prontas. Mas você ter um conhecimento e usar a ferramenta como um suporte, cara, ela é essencial, porque o resultado que a ferramenta vai te dar, ele é nulo. Não é que é nulo, é neutro. Você que vai interpretar aquilo de acordo com o seu conhecimento, cara. Ou se tiver algum pequeno detalhe diferente, o conhecimento dele para ajustar o código. Exatamente, e conseguir... um código de erro do Metasploit, alguma coisa, cara. É a maldade que você tem ali de conhecimento que vai te ajudar a interpretar isso. Então, muitas vezes, essa automatização, muitas vezes que o pessoal até coloca na esteira, eu acho que assim, é bom porque o pentest ele é essencial, mas às vezes um olhar externo, ele é importante também. Para a pessoa descobrir alguma coisa que passou batido e tudo. Avançando um pouquinho, mudando um pouco de assunto, a gente está falando bem aqui de alguns casos, algumas questões, falando da sua trajetória. Para quem gostaria de iniciar na área, atuar, seja com Offensive Security ou na parte defensiva também, né, protegendo os ambientes,
Acho que a nossa parceria até ajudou muito por isso, porque eu atuei sempre na parte defensiva e você na parte ofensiva. Então a gente tinha esses olhares diferentes na hora de fazer os testes. Mas para quem deseja iniciar na área ou se preparar para trabalhar mais adiante na área, quais recomendações, quais dicas, o que você recomendaria para esse profissional? Olha, em termos de conhecimento, eu recomendo que a pessoa estude um pouco os pilares fundamentais, né? Que a gente estava falando. Então, ela tem que ter um conhecimento assim, razoável de sistema operacional, especialmente Linux, né? Conhecimento de redes, porque por mais que as pessoas hoje muitas vezes acham que não é importante o conhecimento de redes, ela é extremamente importante para a pentest. Porque, novamente, estou citando muito a questão da cloud. Cara, mas... É um IP que está publicado do mesmo jeito. Cara, exatamente. É a porta que está aberta para poder publicar um serviço. Não, por exemplo, exatamente. O servidor web lá, por exemplo, que está hospedando todo o site e as APIs e tal, ele continua usando uma ou duas portas. Entendeu? Ele continua hospedado, igual você falou, no SO, na versão X do kernel. Então, assim, ter esse conhecimento de redes, de SO e tal, ele é importante. Igual, saber programação em si, muito avançado. É legal, sim, mas, cara, começa entendendo lógica e shell script. Começa, por exemplo, aprendendo a automatizar, por exemplo, o resultado que sai do Nmap para jogar para o Metasploit, para um DIRB, uma outra ferramenta, entendeu? Faz todo o processo, desde o início até o final, de forma automatizada, mas porque você programou. Então, assim, aí é legal esse conhecimento. Né? Então, de termos de conhecimento... Agora, assim, em relação à certificação, muita gente me pergunta isso. Eu acho que a certificação na área de pentest, ela ajuda sim, mas eu vejo, já acompanhei, por exemplo, alguns processos de seleção de profissionais de segurança ofensiva e tal, eu vejo que muitos gestores, eles prezam muito mais o conhecimento e a experiência do que a certificação. Certificação é um diferencial, mas um cara pode ter uma certificação muito boa, na hora da entrevista ele não entregar muito, entendeu? E chega uma pessoa lá, por exemplo, que, cara, você vê que ele tem um bom conhecimento técnico, que ele sabe trabalhar em equipe, então isso aí conta muito também. E o maior problema que eu acho é a experiência. Tem muitos alunos que chegam para mim e falam assim, professor, eu não consigo vaga nem para... Não vou dizer estagiário, sei lá, para júnior, para pentester, porque eles me pedem experiência. E, cara, faz o seguinte, faz como pessoa física. Começa como pessoa física. Pega uma empresa, por exemplo, 2 ou 3 que você conheça, presta um serviço realmente para os caras de pentest, para você pegar a experiência, para você fazer o teste, fazer um relatório e tal, e coloca aquilo no seu currículo. Né? Ou então, por exemplo, além disso, vai lá num assunto que você gosta, estuda ele a fundo, vai lá no LinkedIn, escreve um artigo, ou escreve outro artigo. Que, cara, pela minha experiência pessoal, grande parte das coisas que eu consegui foi meter na cara a tapa. Eu consegui por exemplo, participar do evento em Portugal 2 anos, ou 3 anos, não lembro, mas porque eu mandei e-mail para os caras. Falei, gente, eu tenho um livro publicado e tal. Eu consegui publicar o livro porque eu mandei e-mail para um monte de editora. Então, muitas vezes, por exemplo, eu falo com o pessoal, gente, vocês não estão com dificuldade de processo seletivo, manda e-mail direto para o RH. Que se dane, tenta. Faz as pessoas te verem, cara, eu tô aqui. Senão, se você não se destaca um pouco, não digo destacar no tipo, eu sou foda, não. As pessoas te enxergarem como um profissional ali de valor. Então, isso eu acho que é importante ser mais proativo nesses processos também, sabe? Não, boa. E uma outra questão que a gente que sempre teve essa trajetória, né, no meio acadêmico, você ainda está, o fator que eu vejo como um pouco preocupante. Tem um amigo nosso em comum, até o Ronaldo da Altaica, se tiver vendo a gente, um abraço aí, Ronaldo. Mas em processos seletivos ele comentava sobre a dificuldade de encontrar profissionais para atuar com segurança que tinha conhecimento básico em TCP/IP. Então, para você implementar uma ferramenta, seja um AF, um IPS, um Next Generation Firewall, cara, como é que você faz a implementação disso sem ter um conhecimento, pelo menos assim, né, intermediário de TCP/IP? E a cada verificação que eu faço, que eu tive que, durante os períodos de coordenação, montar grade de curso, né, fazer benchmark em outras instituições de ensino para poder olhar, tenho percebido que, ao longo do tempo, cada vez menos a carga horária, falando de redes, de roteamento, de conectividade, TCP/IP, enfim, é uma área que, assim, a gente tem uma carga horária muito pequena, o profissional já não saía tão
preparado nesse quesito e com cargas horárias menores nessas instituições de ensino, fica mais complexo ainda. Ele sai com isso, com esse conhecimento, né, mais aprimorado. Como que você tem visto isso ainda estando em sala de aula? Cara, eu concordo totalmente com o que você falou, e isso me assusta muito, para mim ser sincero. Por quê? Eu enxergo isso aí um caminho que está sendo seguido, voltando novamente por causa da nuvem. Uhum. Porque o que acontece? Como muitas empresas migraram para data center e tal, não tem mais servidor, mais nada em company, então muitas vezes matérias e conteúdos voltados para a rede, do tipo, não, vamos tirar essa matéria aqui, vamos colocar a matéria aqui para o cara aprender a usar cloud. Uhum. Vamos colocar outra matéria aqui, por exemplo, para o cara mexer com o desenvolvimento de algum framework. Ou seja, eles estão focando muito em web, banco de dados. Claro que hoje, né, 90% é isso aí, mas a gente continua usando a internet, cara. A base disso aí continua sendo os protocolos de rede, continua sendo as mesmas coisas. É onde que eu te falo que está o problema muitas vezes, do ambiente das empresas de atacar os dispositivos clientes. Por quê? Como o pessoal não está aprendendo muito o básico de redes, muitas vezes até o pessoal de defensivo mesmo, segurança defensiva, trabalha dentro das empresas, eles não rodam um Wireshark, eles não monitoram nada ali para ver o que está acontecendo. Muitas vezes eles estão focados mais com o ambiente ali da web mesmo, de as aplicações funcionando, que né, são serviços, cara. São serviços hospedados sobre protocolos, sobre SOs. Então, o hardening ali, que é a parte ali de baixo, muitas vezes a gente está deixando passar batido e as faculdades estão sim, porque a faculdade é demanda, cara. Se você vê muita empresa, cara, eu quero alguém para mexer com segurança web, eu quero alguém para desenvolvedor web e tal, e não tem ninguém para fazer infraestrutura de rede mais, passar cabo e tal, eles vão cortar conteúdo mesmo. Mas é um conteúdo essencial. Complexo. Vamos aguardar os próximos capítulos, o que isso vai se desdobrar, né? Mas é isso. Olha, o nosso papo poderia durar horas e horas e horas, mas muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, cara. Foi um prazer, viu? Foi muito bom o papo. Pra gente finalizar, se você pudesse voltar lá no Marcos Flávio, de 14, 16 anos, que ainda não tinha ideia lá que o CPU estava ali, né, dentro do gabinete, e monitor, e etc. O que você falaria para ele? Primeiro eu falaria para ele não fazer nada de errado. Tá. Que minha adolescência teria sido bem mais tranquila. Tá. Mas tirando isso, eu falaria para ele o seguinte, que tudo tem seu tempo. Desde que você goste de uma coisa e se dedique a realmente estudar os pilares daquela coisa, é um passo de cada vez, digamos assim. Você tentar dar um passo maior que a perna, você acaba entrando num loop de desespero que faz muitas vezes você pensar que você não dá conta, que você, sabe, especialmente para um profissional início de carreira, isso é um pouco complicado. Então eu, por exemplo, que, igual eu te falei, eu vim de um ambiente assim, que não foi acadêmico, eu já trabalhava com consultoria e tudo quando eu entrei na faculdade, então não foi um ambiente tradicional, eu passei muito por isso, de ter aquela síndrome do impostor mesmo, né, de achar que eu não conhecia o suficiente as bases. Então assim, cara, vai um passo de cada vez, aprende a base, né, porque degrau em degrau você chega lá, é só você não desistir e se esforçar. Legal. Cara, muito obrigado pelo papo. E é isso. Valeu. Bom, esse foi o primeiro episódio do Prosa de TI. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.